O caso de hoje, gente, é sobre um homem chamado Peter Morgan, um empresário milionário britânico que fez parte de um dos casos mais perturbadores e discutidos na história recente do Reino Unido. Neste caso, também temos a sua namorada, a Georgina Simons, que vivia uma relação complicada com o empresário, que à primeira vista parecia ser um amor legítimo, que traria muita felicidade para ambos. No entanto, o que os aguardava seria extremamente insano. O Peter Morgan nasceu em uma família de classe média alta no país de Gales e conseguiu ao longo da sua vida construir um verdadeiro império no setor da construção civil. Ele teve uma trajetória empresarial marcada por várias ações que se mostraram ao longo do tempo muito bem realizadas em direção a uma vida profissional equilibrada e de bastante sucesso. O Peter era proprietário de várias propriedades luxuosas e tinha uma reputação de ser um homem de negócios astuto e ambicioso, sendo um dos homens mais influentes e bem-sucedidos do país de Gales. É importante destacar aqui que o país de Gales faz parte do Reino Unido e é um país soberano que faz fronteira com a Inglaterra ao leste e tendo a Baía de Liverpool ao norte, o Mar da Irlanda ao oeste e o Canal de Bristol ao sul. Não é um país grande, a sua população em 2021 era de pouco mais de 3 milhões de pessoas. Mas por outro lado, em relação à economia, o país de Gales é considerado um país desenvolvido, sendo que em 2020, com o Brexit, o país deixou a União Europeia, no entanto, manteve como principais parceiros comerciais a Alemanha, a França e a Bélgica. E como era de se imaginar, também possui fortes laços com a economia inglesa. No país de Gales, com uma economia tão forte, o Peter Morgan pôde utilizar toda a sua aptidão para os negócios e crescer exponencialmente seus empreendimentos, à medida que iam aparecendo novas oportunidades em sua vida. Em relação à sua vida pessoal, o Peter teve muitos relacionamentos ao longo da sua vida. Estes relacionamentos foram conhecidos por serem bem complicados devido à forma como o Peter se posicionava com as mulheres de modo geral. Acontece que ele sempre viu as mulheres como seres totalmente inferiores e desprovidos de inteligência. Ele sempre as via com uma relação de superioridade, tratava as mulheres com desprezo e suas namoradas ele as considerava apenas como um artigo de luxo que lhe dava uma combinação de status que ele precisava e também eram apenas companhias para mostrar em suas rodas de amigos. As mulheres, na opinião do Peter, eram totalmente descartáveis. E em um dos seus relacionamentos, a relação prosseguiu para o casamento. No entanto, o Peter acabou se divorciando da sua esposa pouco tempo depois. E esse divórcio o deixou ainda mais desconfiado das mulheres e obcecado em controlar tudo o que tinha ao seu alcance. Fora tudo isso, ele era visto também como um homem absolutamente controlador dos negócios. E obviamente esse controle se estendia aos seus relacionamentos. E embora ele sempre tentasse, nem todas as mulheres aceitavam se submeter a isso. E quando o confronto de personalidades acontecia, essas mulheres terminavam a relação, e isso deixava o Peter fora de controle. Ele tentava a todo custo destruir a reputação dessas mulheres, porque ele não aceitava que uma mulher terminasse com ele. Ele sempre precisava ter a palavra final para tudo em sua vida. Mas agora que já conhecemos um pouco sobre o Peter, gente, vamos falar um pouco sobre uma mulher chamada Georgina Simons. A primeira coisa que precisamos dizer é que a Georgina Simons era mais conhecida por seus amigos como George. Ela era uma jovem, vibrante e carismática, que diferentemente do empresário Peter, nasceu e cresceu em uma família da classe trabalhadora. Ela não teve as mesmas oportunidades e nem base familiar ao qual o Peter estava acostumado. Ela precisou trabalhar muito
muito mesmo, para conseguir alcançar os seus objetivos e ter uma vida pessoal e profissional de acordo com o que ela procurava. A Georgina também era uma excelente dançarina e o seu talento fez com que ela trabalhasse como dançarina em vários clubes. Inclusive, ela dominava bastante ali a arte do polidense, tá, pessoal? E o polidense é uma forma de dança e ginástica que requer muito esforço muscular e usa um poste ou uma barra vertical como elemento para praticar a dança. Diferentes culturas ao longo da história da humanidade utilizavam essas danças com diferentes crenças e somente muito tempo depois recebeu esse nome de polidense e começou a fazer parte dos shows em casas noturnas voltadas ao público adulto. Depois de muitos anos trabalhando com o polidense, a Georgina percebeu que o que ela ganhava ainda não era o suficiente para ter uma vida mais estável e ela iria precisar de mais um trabalho para conseguir complementar a sua renda. Ela começou então a trabalhar como acompanhante de luxo, que lhe permitia ganhar uma boa quantia em dinheiro e ter uma vida mais tranquila financeiramente. A profissional Georgina era descrita como uma mulher independente e autossuficiente, mas também como alguém que sabia utilizar a sua beleza e carisma para lidar com situações sociais e pessoais complexas. O fato é que essa profissão e forma de levar a vida colocou a Georgina de frente com homens muito ricos e poderosos, lhe proporcionando uma vida bastante luxuosa, já que ela recebia muito dinheiro para fingir ser namorada ou até mesmo esposa destes homens. Ela trabalhava até mesmo como mulher troféu, sabe? É bom destacar também que nem sempre uma acompanhante de luxo vai ter relações íntimas com essa pessoa que está contratando seus serviços e pagando, já que muitas vezes a acompanhante recebe um dinheirão apenas para acompanhar o cliente em uma festa chique ou até mesmo em um enterro, por exemplo. Porque os homens têm essa necessidade de mostrar que estão com um mulherão, né? Bom, pode até parecer um trabalho que traz aí uma vida dos sonhos, né? Dependendo ali de quem exerce ele. Mas também é um trabalho extremamente perigoso, tá? Já que coloca esses homens em uma posição de controle perante essas mulheres. E foi em meados do primeiro semestre de 2015, quando a Georgina Simons estava com a sua agenda aberta no site onde era oficialmente cadastrada no momento em que foi contatada por um empresário importante e bem endinheirado. Esse homem era nada mais nada menos que o Peter Morgan. A Georgina era uma mulher muito bonita e que sabia transitar por todos os ambientes, inclusive se comportava muito bem em ambientes exclusivos e luxuosos. A verdade é que a Georgina fez até mesmo cursos online de etiqueta e todas essas coisas que pessoas ricas já são acostumadas. O Peter ficou muito impressionado com a beleza e postura da mulher e ficou animado para descobrir até onde aquela relação poderia ir. E muito mais do que ser uma acompanhante, o Peter queria a Georgina como sua namorada. No entanto, apesar da relação entre os dois ter se tornado bastante intensa, nenhum compromisso sério foi assumido no final das contas. A Georgina estava apenas vendendo seu tempo, disposição, energia e todas essas coisas. E o Peter sabia disso e estava disposto a pagar o que fosse necessário para tê-la por perto. A verdade é que o Peter passou a fornecer um estilo de vida luxuoso para a mulher, como um apartamento bonito e bem localizado, um carro bom e uma grande quantia em dinheiro por mês, como se fosse uma mesada para ela gastar como quisesse. Neste momento conseguimos perceber que, embora aquela relação estivesse oferecendo vantagens para ambos, era uma relação baseada no desequilíbrio de poder. O Peter era um homem com muito poder e bastante dinheiro e que usava essa posição para controlar e comprar exclusividade com a Georgina. Tanto que em pouco tempo nessa dinâmica ele passou a monitorar todos os movimentos da dançarina. Ele controlava o dinheiro,
com o que a Georgina gastava, o dinheiro que ele dava, limitava as pessoas que ela poderia conversar e também tratava ela como se fosse um artigo de luxo dele, uma propriedade. Suas exigências foram escalonando na mesma proporção que o dinheiro caía na conta dela. E ele não estava mais comprando o tempo da mulher, ele não estava mais comprando a companhia dela, na verdade ele estava querendo comprar a sua liberdade. No entanto, a Georgina era uma mulher de personalidade muito forte e que não aceitava ser submissa. Por isso ela era conhecida por sempre desafiar o Peter. Ela exigia cada vez mais dinheiro ou ameaçava terminar a relação se ele não atendesse ao que ela queria. Ao mesmo tempo que ele queria controlar a vida dela, ela colocava preço em tudo o que fazia por ele. Como eu disse no início do vídeo, era uma relação muito complicada, era uma relação basicamente ali de consumerismo, né? Um relacionamento conturbado que fez com que o Peter se tornasse cada vez mais obsessivo pela Georgina e ela cada vez mais dependente dele, criando um cenário de controle e manipulação, fazendo com que o Peter mantivesse a Georgina ainda mais sob o seu domínio, enquanto ela, por outro lado, sabendo que ele era um homem orgulhoso e desequilibrado, usava as fraquezas emocionais do Peter a seu favor. Essa relação entre os dois foi sendo alimentada por ciúmes, medo do abandono e uma necessidade de controle muito grande. No entanto, no decorrer dos meses, o Peter foi passando a desconfiar da Georgina. Ele não acreditava mais que ela estivesse sendo fiel a ele, mesmo ele pagando caro por isso. Ele passou a acreditar que ela estava traindo ele ou planejando deixá-lo para ficar com outro homem muito mais rico. Essa obsessão do Peter piorou bastante porque ele descobriu sem querer que a Georgina estava saindo como acompanhante de luxo de outros homens. E isso era algo que ele não aceitava, já que ele queria que ela fosse exclusiva dele. E ele entendeu isso como uma traição pessoal, tá? Depois dessa descoberta, o Peter decidiu instalar dispositivos de escuta na casa da Georgina e começou a monitorar as suas conversas e atividades. Nessa altura, ele tinha instalado a mulher em um castelo medieval, uma propriedade que estava em sua família há anos, e a mulher estava amando viver naquela propriedade, que era um castelo, não era nem uma mansão, era um castelo, né? Como eu disse, ele instalou um moderno sistema de monitoramento à escuta por todo o castelo, sem que a mulher soubesse. Ele a enviou para uma viagem executiva em outro país, enquanto seus funcionários e técnicos instalavam todos os equipamentos. Então ele pensou em tudo para dar tudo muito certo. Com isso, ele descobriu que a Georgina realmente estava planejando deixá-lo e que estava pensando também em divulgar tudo sobre a sua vida privada e os seus negócios, o que poderia causar danos irreparáveis em sua reputação. Isso fez com que o Peter desmoronasse e se sentisse completamente perdido. Ele não poderia aceitar ter a sua vida desmoronada por aquela mulher, que na verdade ele não admirava, não respeitava e tinha apenas uma obsessão doentia pelo controle que ele exercia sobre ela. E naquele momento ele sentia que estava perdendo o controle da sua própria vida por causa dela. Então no dia 12 de janeiro de 2016, o Peter e a Georgina discutiram bastante e trocaram diversas acusações. Eles estavam na casa de campo do empresário em Llanellan, ainda no país de Gales. Eles costumavam frequentar o lugar juntos, mas nesse dia eles não estavam se entendendo muito bem. A discussão aconteceu porque o Peter tinha certeza que a Georgina iria deixá-lo. Ele estava com muito medo das consequências pessoais e profissionais para sua vida se ela realmente tomasse essa decisão e seguisse adiante com as ameaças. Com tanto medo, o Peter estava prestes a se tornar um homem muito violento. Em meio a uma explosão de raiva, o Peter começou a estrangular a Georgina de uma forma intensa e para vê-la sofrer, mostrando controle sobre ela, controle excessivo,
até sobre a sua respiração. De acordo com alguns especialistas, pessoas que tiram a vida de outra pessoa através do estrangulamento costumam se utilizar dessa tática para ter controle absoluto sobre o outro, o que não ocorre em um assassinato por disparo de arma de fogo, por exemplo. Então ali mesmo era uma situação de controle, sabe? Ele queria permitir ou não permitir que ela respirasse. Embora no início parecesse algo impulsivo, ao longo do tempo foi se descobrindo que estava tudo premeditado. Logo após tirar a vida da Georgina, o Peter envolveu o seu corpo em um plástico e o escondeu em um celeiro da sua propriedade. Depois disso, o homem tentou limpar a cena do crime. No entanto, como nem todo crime é perfeito, novas evidências foram deixadas para trás. Juntamente com o desaparecimento repentino da Georgina, que deixou várias pessoas suspeitando do que poderia ter acontecido. Embora a Georgina fosse uma acompanhante de luxo e muito dedicada ao trabalho, ela também era rodeada de amigos e muito dedicada à sua família. Com o seu sumiço, eles ficaram muito preocupados, já que ela avisava sempre o que estava fazendo, onde estava, que horas retornaria e todos os passos que ela dava. Por isso, toda a sua família e amigos sabia que algo estava fora do lugar e eles relataram o desaparecimento da mulher para a polícia. Essa não seria mais uma dessas investigações que duram dias ou anos, já que a polícia já tinha um suspeito em mente, obviamente o Peter Morgan. Todos os seus amigos e a sua família sabiam como era a relação entre os dois e tinham medo do que poderia acontecer com a Georgina. Por isso, essa investigação foi muito rápida e direcionada. Logo, a polícia já estava na propriedade do Peter, onde o corpo da Georgina foi encontrado escondido no celeiro. O homem rapidamente foi preso e durante o interrogatório confessou o crime. Mas embora tenha confessado o que ele fez, ele tentou por diversas vezes justificar suas atitudes através de uma grande pressão emocional. Em outubro de 2016, começou o julgamento do Peter Morgan no tribunal de Cardiff Crown. Desde o início, o caso atraiu uma grande atenção da imprensa devido à brutalidade do crime e também, é claro, por se tratar de um homem extremamente rico que estava bancando uma acompanhante de luxo. Em um primeiro momento, a defesa do Peter tentou argumentar que ele agiu em um momento de loucura e que a sua obsessão pela Georgina o levou a um estado mental onde ele não era capaz de distinguir o certo do errado. Eles também afirmaram que ele estava sob uma pressão emocional intensa e que o assassinato foi um ato impulsivo desencadeado por uma combinação de medo e desespero. No entanto, a acusação apresentou um quadro muito diferente. Eles argumentaram que o assassinato foi premeditado e que o Peter, obcecado pelo controle, planejou de forma meticulosa o crime após descobrir que a Georgina estava planejando deixá-lo. E a promotoria tinha como prova, é lógico, as gravações das conversas da Georgina, as mensagens de texto e os dispositivos de escuta instalados pelo Peter, que foram cruciais para construir o caso contra ele. Por fim, depois de várias semanas de depoimentos e apresentações de provas, o júri considerou o Peter Morgan culpado de assassinato. O juiz, ao proferir a sentença, destacou a natureza fria e calculista do crime, afirmando que o Peter agiu com total desprezo pela vida da Georgina, motivado por sua necessidade egoísta de controle e poder. Ele foi condenado à prisão perpétua com um mínimo de 25 anos para poder tentar liberdade condicional. A sentença foi recebida com alívio pela família da Georgina, que estavam profundamente chateados com a morte da mulher, mas ficaram satisfeitos porque ao menos a justiça foi feita. Logo após a morte da Georgina, sua mãe Debbie Simon se tornou uma defensora ativa das vítimas de violência doméstica e de relacionamentos abusivos. Ela participou de várias campanhas para aumentar a conscientização sobre os sinais de alerta em relacionamentos que podem levar à violência e a importância de buscar ajuda antes que situações perigosas se agravem. Ela também falou com a imprensa sobre a dor de perder a sua filha e a luta para entender
como alguém como o Peter Morgan, que inicialmente parecia ser um parceiro protetor e generoso, poderia cometer um crime tão horrível. Ela destacou a necessidade de um maior apoio às mulheres que estão em relacionamentos com homens poderosos, onde o desequilíbrio de poder pode levar a situações perigosas. É importante dizer também que o caso do Peter Morgan também gerou debates significativos da sociedade britânica sobre o papel do dinheiro e do poder em relacionamentos abusivos. E é aquela coisa, né? Eu sempre venho falando sobre isso em outros casos aqui do canal e a gente consegue perceber que esses homens que procuram acompanhantes ou que procuram diversão paga e que têm muito dinheiro, quanto mais dinheiro eles têm, mais fetiches diferentes, loucos e absurdos eles têm também, tá? Mais perigosos eles são, porque a pessoa que tem muito dinheiro, ela já tem uma dopamina muito alta, então ela já tem tudo que ela quer, né? Tipo, ela não tem aquele negócio de, vou trabalhar para conseguir o carro que eu quero, vou trabalhar para conseguir a casa que eu quero. Ela já tem tudo. Então a cabeça dela fica meio vazia. E aí muitas vezes essas pessoas têm esse complexo que chamam de complexo do fantoche. Não sei se vocês já ouviram falar. Complexo da marionete ou do fantoche. Usam esses dois termos para falar sobre esse tipo de pessoa que, na verdade, usa o seu dinheiro para manipular a vida alheia. Elas criam situações, pagam por algumas coisas para conseguir fazer como se fosse uma maquete, uma marionete mesmo. Fazer aquela pessoa fazer o que ela quer, do jeito que ela quer e brincar de ser semideus, digamos assim, né? É bem interessante esse complexo, eu estudei bastante sobre isso, tô pesquisando bastante porque eu achei super legal entender a mente dessas pessoas, embora seja bizarro, né? E é claro que eu quero saber a opinião de vocês, então deixa aqui embaixo para mim tudo que vocês pensam sobre o caso de hoje. Muito obrigado para quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.